Fala, meus amigos, tudo bem? Todo mundo sabe que os ateus gostam de se utilizar da teoria da evolução para supostamente provar que Deus não existe, ou pelo menos que não é necessário que Deus exista para que as coisas que existem ao nosso redor e nós mesmos, seres humanos, possamos existir. Mas o que eu quero demonstrar para vocês aqui da forma mais rápida possível é que se você acredita na teoria da evolução, então você necessariamente precisa acreditar na existência de Deus. Sim, porque a própria teoria da evolução, se ela fosse verdadeira, coisa que não é, mas isso eu vou demonstrar em outro vídeo, a própria teoria da evolução, se ela fosse verdadeira, ela mesma demonstra a própria necessidade da existência de Deus. Sim, vamos entender isso. Quem foi que descobriu a teoria da evolução? Foi Darwin. Como é que Darwin descobriu a teoria da evolução? Foi analisando determinados processos na natureza. Veja bem, não é algo que parte da cabeça dele, é algo que ele percebe na natureza, supostamente. Ele supostamente percebe isso na natureza. Para isso ter algum valor, evidentemente, tem que sair da natureza e não da cabeça dele, porque senão seria simplesmente um delírio de um maluco qualquer, e que valor teria isso? Nenhum. Então, ele acha que está percebendo determinados processos na natureza, então com isso ele codifica a estrutura, algo que nós conhecemos hoje como a teoria da evolução. Do que é composta essa teoria da evolução? Não é composta de outra coisa senão de leis. Ou seja, o que ele supostamente teria percebido? Que as criaturas, né, os animais, as plantas, as espécies, enfim, elas se comportam de uma determinada maneira. E porque elas se comportam de uma determinada maneira, elas tendem a evoluir com o passar do tempo de forma natural. Ou seja, dadas essas certas leis, as espécies vão evoluir naturalmente. Não é assim? Então, o que todo ateu diz? Olha, nós não precisamos de Deus, nós já temos a lei da evolução. Basta que nós tenhamos essa lei, então nós já poderemos ter as espécies como nós conhecemos hoje. Né? Como se fosse possível você ter as leis, ou seja, os princípios, sem a causa desse princípio. Então isso é uma das coisas que hoje em dia as pessoas não conseguem entender, que para você... Olha o barulho do trator aí. Que para você chegar a certos princípios que você entende hoje, você precisa primeiro retornar aos princípios que dão sentidos a esse princípio anterior. Então, quais são esses princípios anteriores? É justamente, vamos partir aqui da lei da evolução. Você tem uma coisa chamada lei da evolução, que os animais obedecem. Eu te pergunto, onde é que estão essa lei? De onde parte essa lei? Talvez a pessoa me diga, olha, dos próprios animais, das próprias espécies, já que elas se comportando de determinada maneira, chegam a um determinado resultado, que é a própria evolução. Então, essas leis não estão em outro lugar, senão nos próprios animais, nas próprias plantas, nas próprias espécies, enfim. Aí eu te pergunto, bom, mas e antes, quando não existiam os animais e quando não existia vida nesse planeta? Onde é que estava essa lei? Como é que ela passou a existir? Né? Se a pessoa for um pouco inteligente, ela talvez vai me dizer, olha, bom, imagino que essa lei não seja algo decorrente de outro lugar, senão da própria lei da física e da química, porque antes de existir a vida, existiam os corpos de forma mais simples, então somente os processos químicos e físicos, sem os processos biológicos. Né? E a partir dos processos físicos biológicos, de alguma maneira completamente acidental, como eles dizem, é uma coisa que eles dão saltos absolutamente absurdos, né? Ninguém explica como que aconteceu, simplesmente deve ter acontecido de alguma forma. Tudo bem, vamos fazer de conta que deve ter acontecido de alguma forma. Então, acontecido de alguma forma que certas moléculas se juntaram com determinadas, etc. E num processo físico-químico surgiu lá a primeira moléculazinha que saiu por aí se movimentando e a partir dela depois se evoluíram todas as outras. Muito bem. Suponhamos que isso tudo seja verdade, que essa fantasia toda que você está criando aí seja verdade. De onde é que saíram as leis da física e da química? Onde é que elas estão? Talvez você queira me dizer que elas estão nos corpos, mas corpos não são uma coisa comunicável com a outra. Um corpo é uma coisa limitada num determinado espaço. Por exemplo, as pessoas hoje conhecem cada vez corpos cada vez menores. Quanto mais avança a tecnologia de você poder observar através de microscópios, etc., a tecnologia de observação, digamos assim, mais eles descobrem corpos menores, o que é evidente, porque
dado que um determinado corpo tem sempre uma determinada dimensão, essa dimensão podendo ser reduzida a um número é sempre divisível por 2. Né? Então você pode sempre dividir por 2, não importa quão menor isso seja, você pode sempre dividir por 2 e por 2, e aí você vai sempre dividir até o infinito. Né? Aí já entra outra questão para você se perguntar. Se você pode dividir tudo ao infinito, como é que isso passou a existir? Quem é que juntou todas essas peças? Né? Essas infinitas partes, no caso, por assim dizer. Como é que isso juntou? Então, fica uma coisa para você raciocinar. Mas em qual dessas infinitas partes está as leis da física e da química? Além do que, se ela está numa parte, como é que ela pode estar no todo? Você quer me dizer que todas as leis existentes no universo estão contidas em num único pedaço de corpo tão pequeno que você não é capaz nem de enxergar, né? E se você quiser dizer que está presente em todos os corpos, é a mesma coisa que você dizer que não está presente em lugar nenhum, porque cada corpo se rege por leis, participa dessa lei de maneira diferente. Ou seja, uma pedra não tem as mesmas leis que a água. Né? A água age de determinada forma, a pedra age de determinada forma. Um átomo uma molécula qualquer age de uma determinada forma, outra molécula de determinada forma. Se você querer me dizer que os átomos têm essa lei, bom, ali nos átomos cada um tem uma parte, você tem átomos, você tem elétrons, cada um se comporta de formas diferentes e cada um tem leis diferentes aos quais eles obedecem, mas que fazem sentido no conjunto como um todo. Né? Você não vê uma coisa caótica, você vê uma única ordem e tudo que existe é regido por essa única ordem que existe. Então, se você perceber isso, fica evidente que essa lei não pode estar presente em nenhum corpo. Né? Essa lei está fora dos corpos e todos os corpos são regidos, ou seja, tudo que existe é regido por essa lei imaterial. Então, logo quando percebe a existência de uma lei, e o cientista devia ser uma das primeiras pessoas a perceber isso, olha, eu estou estudando aqui determinadas leis, onde estão essas leis? Né? Se ele parar para pensar, logo ele vai chegar a essa conclusão que eu acabei de explicar. Que eu sei, talvez para muitas pessoas seja difícil entender, mas você pausa o vídeo, você sai daqui depois e vai pensar, vai refletir, uma hora você vai chegar na conclusão que eu estou explicando. Não tem como uma lei estar num determinado corpo, não tem como uma lei estar num determinado lugar. Uma lei abrange tudo que existe e, portanto, as coisas são regidas por isso. E se você entende que a lei é algo imaterial, você logo vai entender também o seguinte, ora, quem é que criou essa lei? Tem duas possibilidades. Ou você vai dizer que alguém colocou essa lei no universo e tudo se rege por essa lei, porque alguém colocou essa lei lá. Então você está me dizendo que existe uma inteligência que projetou essa lei e essa lei está no universo. Ou então você vai dizer que essa lei sempre existiu, que seria o mais certo. Essa lei sempre existiu e, portanto, essa lei é a própria inteligência. Sim, porque lei, né, quando você fala de lei, como eu acabei de explicar, você não está falando de um pedaço de corpo, você não está falando de uma molécula, você não está falando de nada que seja material, você está falando de algo imaterial. E você está falando, sobretudo, de algo que pode ser compreendido, de uma certa forma de compreensão, uma certa forma de entendimento, é isso que uma lei é. Portanto, se você fala de lei, você fala automaticamente de inteligência, de ordem, de intelecto. Né? Portanto, você está já falando de Deus, sim, porque Deus é um intelecto, Deus se identifica com o seu intelecto, Deus é a sua própria inteligência. Né? Então, pronto, você para entender como é que algo como a própria teoria da evolução pode existir, você precisa necessariamente de um fundamento superior e sobrenatural, acima da natureza, que é o próprio Deus. Pronto. Então, não tem como você acreditar na teoria da evolução e ser ateu ao mesmo tempo, a não ser que você não você seja maluco, essa que é a verdade, que você seja maluco, ou seja, que a sua inteligência não se baseie nunca em nenhum princípio. Né? Você é uma pessoa com uma inteligência completamente etérea, completamente maluco, como um drogado, como um doido qualquer. Então, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado simples e claro de entender. Se você ficou com dúvidas, não deixe de comentar aqui nos comentários. Quero convidar você também a conhecer o meu curso, cujo link também está aqui na descrição.
onde nós aprendemos justamente o método filosófico para você desenvolver a sua inteligência e ser capaz de chegar ao conhecimento dos princípios e das verdades intermediárias e assim poder utilizar a sua inteligência da forma correta e por consequência expandir sua inteligência, enfim, melhorar sua vida em todos os sentidos, porque você vai ser capaz de compreender as coisas de forma mais adequada, de forma mais verdadeira. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.